Boa noite. O povo quer saber, recebe o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe, que se encontra no estúdio de informação da televisão santomense. Iremos, ao longo deste programa, falar da cooperação bilateral e multilateral, as comunidades santomenses residentes no estrangeiro e a política do governo na vertente de relações internacionais. Mas antes disso, vamos ficar a saber um pouco mais sobre o chefe da diplomacia santomense. Gareth Guadalupe, atualmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades do 18º Governo Constitucional. É licenciado em Economia pela Universal Lusófona, Portugal, e mestrado em Políticas Económicas pela Universidade de Colômbia, Nova Iorque, Estados Unidos da América. Gareth Guadalupe tem grande experiência em economia, com sólida trajetória em consultoria macrofiscal, gestão das finanças públicas e políticas económicas. E já ocupou diversas posições governamentais e em organizações internacionais. Já exerceu o cargo do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Foi assessor econômico do Presidente da República e secretário-geral do Presidente Carlos Villanova. Foi consultor macrofiscal local para o Banco Mundial na análise macroeconômica e desenvolvimento de programas em São Tomé e Príncipe e realização de diagnósticos macrofiscais para incentivar o crescimento do setor privado. Também foi consultor do FMI em gestão de finanças públicas, tendo participado na elaboração e implementação de programas de capacitação em gestão macroeconômica e finanças públicas. Gareth Guadalupe também já foi administrador executivo e membro do Conselho de Administração do Banco Central e também já foi chefe do Departamento da Direção do Orçamento e da Direção do Planeamento do Ministério das Finanças de 2004 a 2015. Este foi o resumo da biografia do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Boa noite, Sr. Ministro. Obrigado por ter aceito o nosso convite do Povo Quer Saber. Viu a sua biografia? Algo a acrescentar? Não, apenas tem a acrescentar o que o Povo quer saber. Ok. Então, Ministro, muito boa noite. Sabemos que recentemente o governo santomense assinou um acordo militar com a Rússia. O que de fato está na base deste acordo entre São Tomé e Príncipe e a Rússia? Bem, obrigado a todos, cumprimentar a nossa audiência que está lá em casa a acompanhar-nos, cumprimentar ao João Ramos, dizer que, primeiramente, São Tomé e Príncipe pauta a sua conduta internacional como um Estado não alinhado, como um Estado que pauta pela paz, pela igualdade soberana dos Estados e pelo reforço da cooperação internacional com todos os Estados. São Tomé e Príncipe é um país pequeno em termos geográficos, mas grande em termos daquilo que é a sua importância geoestratégica e também no que tem a ver com a política externa. Pode não parecer, mas o facto de nós sermos um país que consegue lidar com todos os países, isso faz de nós, hoje, é muito raro ver um país que consegue lidar com todos os países. E o caso de São Tomé e Príncipe é um deles, e este acordo com a Rússia é precisamente um acordo que reflete que São Tomé e Príncipe consegue, através da sua política externa, fazer algo que se calhar não é tão comum na política externa. É fazer um acordo de cooperação técnico-militar com a Rússia, mas continuar a dizer à Rússia que nós condenamos e vamos continuar a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. É preciso dizer que este acordo vem no âmbito do Acordo Geral de Cooperação que nós temos desde outubro de 1976, um ano após a independência, e neste acordo há uma das
cláusulas que é bem clara, que é a não utilização da força nas relações internacionais. Portanto, nós estamos a manter coerente com algo que nós já assinamos desde 1976. Não utilização das forças nas relações internacionais. A Rússia, ao invadir um Estado soberano, naturalmente, nós, ao mantermos firmes com este acordo, e estamos a falar um acordo que, na altura, 1976, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e hoje é a Rússia a partir de 1991. Nós entendíamos que era importante assinar este acordo, porque é preciso lembrar que assinámos este acordo em 1976 e depois, na década de 80, na altura, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é que forneceu a São Tomé e Príncipe todo o material bélico que nós temos hoje. E de 1976 a 2024 já estamos a falar de 4 décadas. E é preciso que São Tomé e Príncipe, para que de facto tenha uma força que tenha a sua eficácia. É verdade que o nosso poderio militar é muito pequeno comparativamente com muitos países da África, mas nós não podemos ter umas forças que são forças por ser, não têm a sua eficácia. Portanto, as Forças Armadas é quem pauta pela defesa nacional. E se pautarmos pela defesa nacional, é uma obrigação do Estado permitir que as Forças Armadas consigam realizar as suas atribuições para o qual foram criadas. E, naturalmente, conforme eu aqui já disse, a defesa nacional é um imperativo nacional de qualquer Estado soberano e nós não podemos admitir que nós temos todo o material bélico desde a década de 80 em que podemos dizer que ele quase que deixa de ser eficaz. Eu sou filho do militar e posso aqui abrir um parêntese para dizer que eu sei que as munições, com tantas décadas assim, elas podem criar umidade e na altura do disparo, elas simplesmente, a arma não disparar. E se a arma não dispara, não estamos a fazer nada, não estamos a fazer a nossa defesa nacional. É natural que... Mas isso quer dizer que a Rússia vai equipar as Forças Armadas são-tomenses? Não, também faz parte, porque se nós não procurarmos quem nos forneceu os equipamentos naquela altura, para voltarmos a fornecer. Repara que a Ucrânia tem pedido vários apoios aos Estados Unidos da América, que é um país que está em guerra, a Ucrânia está em guerra contra um invasor, mas até este apoio ser aprovado tem que passar pela Câmara Baixa, Câmara Alta, e quer dizer que mesmo um país que está em guerra tem que esperar muito tempo. Agora, a melhor forma de um país se defender é se prevenir. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar para ajudar também na prevenção, não que nós estejamos à espera de algum conflito ao nível de São Tomé e Príncipe, nós somos um Estado não alinhado e que relaciona-se perfeitamente com qualquer um outro Estado, mas porque nós temos que ter uma Forças Armadas que de facto cumpre com a sua atribuição. Isso quer dizer que nós teremos brevemente navios russos em São Tomé e Príncipe? Eu não diria, mas eu não gostaria de entrar nesses detalhes do acordo, porque qualquer acordo de defesa, conforme também já teve a oportunidade da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, dizer, também o Sr. Primeiro-Ministro, que qualquer acordo, mesmo que não fosse da defesa, ele tem todo um trâmite que cumpre ao nível do nosso ordenamento jurídico. Portanto, ele pode ser assinado. Por exemplo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros assinou um acordo de Samoa, que vem substituir o acordo de Cotonou. Mas este acordo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros assinou, depois tem que ser aprovado a nível da Assembleia Nacional e depois promulgado ou ratificado por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e o mesmo trâmite terá este acordo técnico-comercial, técnico-militar, não é um acordo de defesa, mas é um acordo técnico-militar que foi assinado com a Rússia. Isso quer dizer que a oposição, todo o pessoal pode estar descansado que
irão de facto ver este acordo depois. Sim, naturalmente não há porque fazer um tabu desse acordo, aliás, nem sequer tem por que fazê-lo. É um acordo como qualquer um, conforme já se vem dizendo. É uma questão de tempos e ele seguirá todos os seus trâmites até à sua excelência, Sr. Presidente da República. Sr. Ministro, o povo quer saber como é que está neste momento as relações bilateral com Portugal. É boa? Perfeitamente normal. Normal. Perfeitamente normal. Mas nós sabemos que no quadro deste acordo técnico-militar com a Rússia houve algum ruído da parte de Portugal, houve ruído na parte deste acordo. Tivemos informações que o próprio ministro, o seu homólogo português, ligou para si. O que falamos de fato sobre essa questão? Bem, eu não gostaria de entrar em detalhes daquilo que conversei com o meu homólogo português, mas dizer apenas que a tal perplexidade que foi noticiada pelo meu homólogo, ele manifestou esta perplexidade e o meu objetivo neste telefonema com ele é precisamente dizê-lo que não há razões de inquietação. Mas esta conversa foi uma conversa tendo sempre em cima da mesa um denominador comum, que tanto é reconhecido pela parte portuguesa, como também São Tomé e Príncipe faz vincar, que é a soberania dos Estados. Também, recentemente, esteve cá uma representante da União Europeia, também manifestou essa preocupação com o acordo técnico-militar com a Rússia. Certo. É natural, porque a União Europeia também é um dos parceiros-chave de São Tomé e Príncipe, à semelhança de Portugal. Portugal temos uma relação bilateral, com a União Europeia uma relação multilateral, e é natural que a União Europeia também queira saber sobre o acordo, mas neste diálogo político que nós tivemos com a União Europeia, e mesmo até numa conversa prévia que o Primeiro-Ministro teve com a senhora embaixadora Cecília, a embaixadora da União Europeia, ela também ficou a saber, e nós também a tranquilizamos, que não há razões para essa inquietação relativamente a este acordo técnico-militar com a Rússia. Porque há algo que eu já falei no início e que eu volto a enfatizar. Não é tão comum na política externa alguém assinar um acordo com um país e continuar a dizer que continua a condenar a sua ação. E nós conseguimos fazê-lo. Por isso, nós estamos a manter coerentes, e esta coerência vem desde 1976, conforme eu já disse, que é da não agressão militar no que tem a ver com as relações internacionais. Mas com esta preocupação da União Europeia, houve algum sentimento de São Tomé e Príncipe, União Europeia, ter problemas futuros de cooperação? Não, absolutamente nenhum, e nem mesmo com Portugal, tanto que este diálogo político, ou diálogo de parceria entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia foi conduzido no melhor clima, sem nenhum tipo de tensão, porque nós queremos ser e dissemos que não há razões para a inquietação. Falou do diálogo político com a União Europeia. Que resultados saíram deste encontro? Bem, eu diria que uma das preocupações que a União Europeia trazia para este diálogo político era precisamente o acordo com a Rússia. A União Europeia saiu tranquilizada, pelo menos a perspectiva é a percepção com que nós tivemos, mas este diálogo de parceria, o diálogo político, é algo que tem a sua realização anual. Nós temos um acordo de programação com a União Europeia para o período 2021-2027,
este acordo nos próximos 20 anos, a partir do momento em que a União Europeia, através do seu Parlamento, fizer a aprovação do Acordo de Samoa, que vem substituir o Acordo de Cotonou. Portanto, este Acordo de Samoa, já agora, entre a União Europeia e a Organização dos Estados da África, Caraíba e Pacífico, do qual São Tomé e Príncipe faz parte, entrou provisoriamente em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024 e é ele que vai ser o chapéu, digamos, jurídico das nossas próximas relações com a União Europeia para os próximos 20 anos. Portanto, este diálogo de parceria, que é anual, tem como objetivo fazer o acompanhamento das principais áreas de ações entre a nossa cooperação entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia, que tem a ver com a questão da boa governação, que tem a ver com a questão da transição verde, no que tem a ver com, sobretudo, no que tem a ver com a preservação da biodiversidade e a transição para energias renováveis, e também no que tem a ver com o desenvolvimento humano. E quando aqui nós falamos de desenvolvimento humano, entre a questão de água e saneamento, a questão de infraestruturas para o melhor tratamento do lixo, e quando eu falei aqui da boa governação, entre tudo aquilo que tem a ver com a reforma da justiça, a reforma das finanças públicas, e foi basicamente isto que nós estivemos a tratar com a União Europeia. E também a União Europeia, conforme eu aqui já disse inicialmente, São Tomé e Príncipe é um país que é um exemplo da democracia, não só ao nível da África Central, a sub-região do qual São Tomé e Príncipe está inserido, mas também ao nível de toda a África, conforme eu disse. Nos tempos de hoje, em que poderão vir a ser definido uma nova geografia política, é importante países, mesmo que pequenos, mas que ao nível das Nações Unidas têm direito a voto, é importante que países como o nosso são países que servem de denominador comum para muitos países. E o exemplo disso é a referência que São Tomé e Príncipe tem ao nível da África Central, como o Bonelef. É um país que tem realizado a transição à alternativa democrática sem qualquer problemas nenhuns. Ainda regressamos para relações bilaterais. Como é que está a cooperação com os Estados Unidos da América? Também boa. Quando, muito recentemente, também recebi o embaixador Tinubu, embaixador dos Estados Unidos da América para São Tomé e Príncipe e Angola. Nós conversamos sobre vários aspectos e, naturalmente, naquela altura, o embaixador já tinha o conhecimento deste acordo entre São Tomé e Príncipe e Rússia e não foi motivo nem sequer de algum tipo de questionamento por parte dos Estados Unidos relativamente ao mesmo. E prevê-se reforço da cooperação com os Estados Unidos da América? Sim, não. A parceria de São Tomé e Príncipe com os Estados Unidos da América, com a União Europeia, com Portugal e com todos os outros Estados-membros das Nações Unidas, a ideia é sempre nós reforçarmos a cooperação, porque a cooperação internacional tem sempre margem para poder se continuar a reforçar e é nesse sentido que nós vamos trabalhar. E a China? Também é a mesma coisa. Nós continuamos a defender a política de uma só China. A China conta sempre com o nosso apoio e nós também esperamos da China também apoiar São Tomé e Príncipe naquilo que forem as necessidades mais prementes das nossas populações. E sabemos que o país retornou essa cooperação diplomática com a China. Houve promessa de vários projetos, ainda não estão em curso os projetos todos? Não. Há uma preocupação do governo para com esses projetos? Sim, há uma preocupação do governo para com esses projetos, também há uma preocupação do governo para projetos com a União Europeia, também há uma preocupação do governo para projetos com Portugal. E a semelhança, e deixa-me só abrir aqui um parênteses para dizer, por exemplo, com a União Europeia, uma das coisas que foi discutida com a União Europeia é a morosidade que muitas vezes tem. Por exemplo, nós temos o projeto da Marginal,
que estamos à espera que a obra efetivamente arranque a qualquer altura. Mas haviam 100 ações para serem cumpridas ao nível do país. Isto é muita burocracia, é muita morosidade, mas graças a Deus o país cumpriu com todas essas 100 ações e estamos em crer que muito brevemente haverá o desembolso de fundos para nós arrancarmos definitivamente com a obra da Marginal. É só uma questão de provocação. Podemos esperar o apoio da Rússia, financiamento em São Tomé e Príncipe? Não, o que nós assinamos com a Rússia é um acordo técnico-militar. A Rússia é um pouco a semelhança dos Estados Unidos. São países muito grandes em que normalmente o apoio deles é mais numa outra esfera. E nós, quando olhamos para um parceiro, nós temos que olhar para qual é que é a sua especialidade e tentar tirar o maior proveito do mesmo. E ainda no quadro de cooperação bilateral, como é que está a cooperação com Angola, o nosso país irmão e próximo de São Tomé e Príncipe? Conforme disse aqui João Ramos, Angola é um país irmão e próximo de São Tomé e Príncipe. É o país mais próximo em termos geográficos ao nível dos Palopes, mas é um país com o qual nós temos uma relação histórica. Quer dizer, São Tomé e Príncipe confunde-se com Angola, Angola confunde-se com São Tomé e Príncipe. E a perspectiva de reforço dessa cooperação, reforço da cooperação? Naturalmente, conforme eu disse aqui, Angola, o objetivo é sempre continuar a estreitar as relações. A cooperação internacional, eu às vezes costumo dizer, é como o coração da mãe, há sempre espaço para mais uma cooperação. Sr. Ministro, muito recentemente, ou já há algum tempo, falou-se de que Angola retirou o São Tomé e Príncipe da lista de entrada do território angolano sem visto. Isso corresponde à verdade? Ainda continua a manter essa cooperação de entrada de ambos os países sem visto nos passaportes ordinários de serviço diplomático? Sim. Eu creio que houve um equívoco, porque a publicação que foi feita pelo governo angolano foi após já ter havido um acordo entre São Tomé e Príncipe, um acordo muito específico entre São Tomé e Príncipe e Angola. E o que Angola veio publicar é uma lista de países com os quais estabeleceu esses novos acordos de isenção recíproca de vistos, e nós temos um acordo assinado ainda pelo governo anterior. Este acordo data de dezembro de 2020, e que este acordo foi ratificado ou aprovado pelo Sua Excelência o Presidente João Lourenço em outubro de 2021 e continua perfeitamente em vigor. Entre São Tomé e Príncipe e Angola há uma reciprocidade de isenção de vistos, o que permite que, tanto ao nível do passaporte diplomático, como o passaporte especial de serviço e o passaporte ordinário, há uma isenção de vistos. Sr. Ministro, como disse, temos essa parceria com outros países do mundo. E como é que está também as relações com outros países africanos bilaterais? No caso do Gabão, Guiné Equatorial e não só. Com outros países, já que nós estávamos a falar da isenção de vistos, nós, por exemplo, estamos a trabalhar agora com Togo para nós também termos um acordo de isenção de vistos à semelhança do que nós temos com Angola. Uma reciprocidade de isenção de vistos para o passaporte ordinário, passaporte especial de serviço e o passaporte diplomático. Poderão dizer, mas porquê Togo? Se repararem, a política externa, a cooperação internacional, ela tem que ter sempre um objetivo. Nós não podemos fazer por fazer. E qual é que é o nosso objetivo? É que Togo hoje é uma plataforma comercial ao nível da África. Eu diria não só ao nível da África Ocidental, como também ao nível da África Central. Nós temos uma companhia, a iSky, que embora seja uma companhia privada, mas ela tem a sua sede no Togo, e a iSky tem uma parceria com a Ethiopian Airlines, que é das companhias que mais penetra
em termos daquilo que é a integridade, a integração económica com voos comerciais em quase toda a África e também liga outro hub internacional que é muito importante, que é, por exemplo, o Dubai. Mas também este acordo de isenção de vistos também tem um benefício para a nossa população, que, sendo Togo um hub comercial, permite também que os nossos comerciantes possam ir ao Togo sem necessidade de visto e fazer lá as suas trocas comerciais, adquirir os seus produtos para poder vender em São Tomé e Príncipe. Por isso é que nós estamos a trabalhar e ainda um dia desses falei com o meu homólogo de Togo, precisamente para nós finalizarmos. Estamos mesmo na reta final para a isenção, esta reciprocidade de isenção do acordo de visto com o Togo. Mas também temos trabalhado com muitos países, muito recentemente, porque muitas vezes as pessoas perguntam, temos um acordo de isenção da reciprocidade de visto, por exemplo, com as Maldivas. Maldivas também é um destino turístico importante. E muito recentemente nós fizemos aprovar este acordo de isenção de visto com as Maldivas. Mas muitos perguntam, mas nós não temos ligações aéreas com as Maldivas. Mas sendo Maldivas um hub importante em termos turísticos, é importante que quando os turistas chegam às Maldivas fiquem a saber ou conhecer os países com os quais as Maldivas têm acordo de isenção da reciprocidade de visto. Mesmo que não venham diretamente das Maldivas a São Tomé e Príncipe, mas já sabem, podem regressar aos seus países ou a um ponto comum que existe um voo de ligação com São Tomé e Príncipe e depois chegar ao São Tomé e Príncipe. É que nós temos o turismo como uma das principais, um dos principais objetivos que nós queremos atingir, e é importante, o turismo faz muito de marketing. O marketing é importante. São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno, São Tomé e Príncipe não tem um nível turístico, por exemplo, tem as Seychelles, tem, por exemplo, Cabo Verde, mas tem uma beleza natural. Nós temos toda a Ilha do Príncipe, que é uma reserva da biosfera. Nós não estamos à procura de um turismo de massa, mas estamos à procura de um turismo diferenciado. Um pouco a semelhança daquilo que nós fizemos com o nosso cacau. Quando nós vimos que não temos condições de competir com Costa do Marfim, decidimos ir para o cacau, sair do convencional para o biológico. Para além de ser melhor ou friendly environment, ou mais amigo do ambiente, também tem a particularidade de acrescentar o valor que traz muito mais valia a quem comercializa o nosso cacau. No que tem a ver com o Gabão, Gabão também é um país irmão, embora não fale o português, é um país de expressão francófona, mas o Gabão é um país vizinho também de São Tomé e Príncipe. Aliás, é o país mais próximo que nós temos em termos de ligação aérea. E Gabão, nós temos vindo a apoiar o Gabão no seu processo de transição. E São Tomé e Príncipe, na última cimeira da COPAX, que é a cimeira dos chefes de Estados da Comunidade Económica dos Estados da África Central, foi o primeiro país, ao nível do Conselho dos Ministros de Negócios Estrangeiros, a declarar publicamente que nós gostaríamos o regresso do Gabão à convivência da CAC. Quando nós assim o decidimos fazer, através de mim, na qualidade de Ministro de Negócios Estrangeiros, havia ainda uma certa reticência dos outros homólogos, mas ficou confirmado na Cimeira de Chefes de Estados que todos os países então acabaram por aceitar a reintegração outra vez do Gabão no convívio da CAC. O que nós queremos, uma vez que nós fomos dos primeiros a advogar para o regresso do Gabão à CAC, é que cumpra com o calendário para a transição do poder não constitucional para o poder constitucional. Por isso é que nós, em São Tomé e Príncipe, olhando para os países que fazem parte da África Central, São Tomé e Príncipe voluntariou-se e foi consensual receber uma conferência de peritos que vão discutir sobre as questões de alterações não constitucionais ao nível da África Central. O que é que nós podemos fazer para evitar que esses tipos de coisas aconteçam? Também falou da delegação, também esteve num país, numa delegação das Nações Unidas,
de consolidação da paz. Que resultados deste encontro, da presença desta delegação das Nações Unidas São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe como se diz em francês, é um país considerado bon élève, em que tem a transição democrática ou alternância de poder sem grandes conflitos. Mas depois de assumirmos as funções, 14 de novembro de 2022, 10 dias depois, tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Normalmente, quando há uma tentativa de golpe de Estado, é porque há um descontentamento com o poder instalado. Mas um poder democraticamente eleito e que assumiu as funções 14 de novembro e há uma tentativa de golpe de Estado no dia 24 de novembro, na madrugada, na noite de 24 para 25, estamos a falar de 10 dias depois, não se pode falar de descontentamento em relação a este governo. Esta tentativa tinha certamente outras motivações que nada têm a ver com o descontentamento em relação a um governo democraticamente eleito. E neste sentido, por iniciativa de São Tomé e Príncipe, do governo de São Tomé e Príncipe, liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, procuramos o Peace Building Commission, que é a Comissão para a Consolidação da Paz das Nações Unidas, que é normalmente quem lida com os países que saem de conflitos, guerra civil e por aí fora, o que não é o caso de São Tomé e Príncipe, graças a Deus, mas repare que a paz, a democracia, o atual presidente da Comissão para a Consolidação da Paz, o embaixador danês, citou um dos papas, que eu já não me lembro o nome, e disse o seguinte, que o desenvolvimento é uma nova palavra que é o sinónimo da paz. Ou seja, a melhor forma de nós termos a paz, trabalharmos na paz, é o país efetivamente desenvolver. E nós fomos à procura do PBC, ou do Peace Building Commission, ou da Comissão para a Consolidação da Paz, porque nós queríamos reforçar ou consolidar o nosso processo de reforma da justiça, que já vem de algum tempo para cá. Mas não só no que tem a ver com a reforma do setor da justiça, mas também com a reforma no setor da segurança. Porque normalmente a justiça, e quando nós falamos dos tribunais, quando alguém chega ao tribunal, é já com base num facto consumado, está ainda na qualidade de arguido, e se for condenado, mas aí já estamos a falar depois das coisas acontecerem. E o que nós queremos trabalhar é na prevenção da nossa paz, na estabilidade. Já somos considerados bon élève no que tem a ver com as alternâncias democráticas do poder. Mas queremos que esta democracia seja consolidada através do desenvolvimento. E nós entendemos que uma das condições basilares, uma das condições básicas para que esta alternância continue e que o desenvolvimento também possa ser sustentável, nós apostamos fortemente naquilo que tem a ver com a reforma da justiça. Porque, como já dizia o presidente Vila Nova, ainda na altura, quando estava na sua campanha para ser eleito, dizia que a justiça é o denominador comum de todos os males. E se nós fizermos uma boa reforma da justiça, se nós apostarmos na segurança, naturalmente nós estamos a demonstrar que somos, de facto, um país de Estado de Direito Democrático, um país de instituições estáveis, um país de tribunais credíveis, um país em que o investidor irá olhar para esse país e estar naturalmente interessado em investir nesse país porque sente que o seu direito de propriedade está assegurado. E esse organismo das Nações Unidas vai apoiar o país nesta reforma? Sim, vai apoiar, tanto que já disponibilizou 2,5 milhões de dólares. É verdade que não é suficiente para nós
levamos a cabo todo um conjunto de questões que nós precisamos para a reforma da justiça, mas já disponibilizou 2,5 milhões de dólares, e o que nós tivemos a trabalhar nesses últimos 3 dias, de dia do 13 a 15, é precisamente para que estes 2,5 milhões de dólares sejam de facto implementados em ações concretas. Porque já não queremos mais estudos, já não queremos muito mais consultorias. Queremos é que este dinheiro, este valor, vá para ações concretas, de forma que São Tomé e Príncipe seja utilizado como um showcase de um país que aproximou o Peace Building Commission. Normalmente é o contrário, o Peace Building Commission aproxima países que saíram de conflitos. São Tomé aproximou o Peace Building Commission numa política proativa, porque nós entendemos que a paz é algo que tem que ser alimentada. Sr. Ministro, há outra questão, temos várias questões para colocar assim. Uma delas tem a ver com a questão de visto da CPLP. Sabemos que tem uma vaga dos nossos imigrantes, principalmente para Portugal. E tivemos informações que o governo português poderá adotar uma nova regra de obtenção deste visto. Qual a informação que a autoridade são-tomense tem acerca do visto da CPLP? Bem, não é que propriamente ele vai acabar. É um pouco trazer novas regras que antes não existiam, que estavam, se calhar, muito mais flexíveis. Por exemplo, há a possibilidade de alguém procurar obter um visto de procura de trabalho. É um tipo de visto que se obtém, mas ele pode conseguir esse visto, chegar a Portugal e, entretanto, nos próximos 3 meses não ter um meio de sustento porque ainda não conseguiu trabalho. Agora ele vai ter que fazer prova do meio de subsistência antes de conseguir este visto. Ele terá que mostrar o seu extrato bancário dos últimos 3 meses, por exemplo. Não é que o visto vai acabar, mas irão ser acrescentadas novos requisitos para a obtenção desses vistos. Mas eu confesso que é algo que também não nos incomoda, porque também nós não estamos interessados que os nossos cidadãos saiam de São Tomé e Príncipe para Portugal e que estejam ali numa situação precária. Isso também não nos interessa, porque isto não é bom para a imagem de São Tomé e Príncipe, e muitas vezes podemos correr o risco de que alguém, quando precisa de comer, ser levado ao extremo de cometer atos que não dignificam a imagem que São Tomé e Príncipe tem, não só em Portugal, como no mundo fora. E tudo aquilo que nós podemos fazer em concertação com o Estado português ou com o Estado receptor, para permitir uma melhor integração da nossa comunidade, é bem-vindo. Por isso, só para tranquilizar que não é que os vistos irão propriamente deixar de existir, sobretudo naquilo que tem a ver com o visto da CPLP, mas para dizer que irão ser implementadas novas regras que irão fazer com que alguém que, ao obter esse visto, tenha pelo menos condições de subsistência até que arranje um emprego. Porque nós sabemos que essa grande vaga de nossos cidadãos que se deslocam a Portugal, muitos ou vão à procura do primeiro emprego, ou vão à procura de melhores oportunidades de rendimento. Então, muitas vezes, quando a gente sai do nosso conforto, da nossa casa, para a casa do vizinho, e ali na casa do vizinho, que nós estávamos à espera de encontrar melhores condições, e não é bem isso do que nós ali encontramos, é preciso que antes de nós sairmos de São Tomé, saiamos devidamente preparados. E uma das coisas que nós queremos trabalhar com os nossos cidadãos que queiram emigrar, porque nós não podemos e nem temos intenção de impedir as pessoas, se quiserem procurar outros países para poder trazer melhores condições de vida às suas famílias. Mas uma das coisas que nós queremos trabalhar junto à nossa população é melhor esclarecê-las desde São Tomé e Príncipe
quais é que são as condições que elas irão encontrar em Portugal quando lá chegarem. Mas não estamos a falar só daqueles que são potenciais imigrantes, estamos a falar da população em geral. Campanhas de sensibilização, dizê-los que quando chegarem em Portugal vocês têm que haver respeito por aquilo que é a cultura portuguesa. Ninguém pode aceitar que receber alguém em sua casa e a pessoa não ter um comportamento adequado. Portanto, não é a regra de boa educação ao qual todos já estão habituados e já conhecem o São Tomé e Príncipe, um são tomense, como um povo pacato, pacífico. É natural que com o tempo, como se costuma dizer, desce fenômenos, com o tempo o comportamento das pessoas tem estado a alterar, coisas que antes não se via em São Tomé e Príncipe. Vê-se hoje nos nossos jovens comportamentos que antes eram completamente inaceitáveis. Por isso, essa campanha de sensibilização junto à nossa juventude, junto aos nossos potenciais imigrantes, é algo que nós queremos trabalhar para permitir que quando eles lá cheguem devidamente informados do que é que vão encontrar para melhor facilitar a sua integração. Sr. Ministro, falando também das comunidades, sabemos que temos comunidades espalhadas por vários pontos do mundo. Alguns queixam-se do problema de obtenção de alguns documentos, mesmo passaporte, outros documentos de identidade. Sim. Como o Governo está a tentar fazer para dar resposta a essas solicitações, essas queixas dos nossos imigrantes? Ok. Bem, se calhar era importante também falar que este aumento do fluxo migratório para Portugal tem a ver com o Acordo de Mobilidade da CPLP, que entrou em vigor em novembro de 2022, creio eu, e também o Centro Comum de Vistos, que veio, de certa forma, facilitar todo o processo. Isto para dizer o quê? Que a intenção de emigrar já existe. Eu posso pegar 2022, porque antes nós estávamos naquela altura da pandemia e havia muita restrição. A intenção de emigrar já existia desde 2022. E muitas vezes tem-se propalado por aqui que quase que a tentar tirar satisfação ao atual governo de este aumento do fluxo migratório. Mas deixa-me dizer que em novembro de 2022, quando entra em vigor o Acordo de Mobilidade da CPLP, naquela altura, nós, neste ano de 2022, nós já tivemos 7.000 vistos para Portugal. E com a entrada do Acordo de Mobilidade, passou para 9.000 em 2023. É só para dizer que só uma diferença de mais 2.000, é verdade que mais 2.000 não é um número tão pequeno, mas mesmo quando ainda, no ano de 2022, quando ainda o Acordo de Mobilidade ainda não estava em vigor, quando ainda não tínhamos o Centro Comum de Vistos, que só foi implementado em agosto de 2022, neste ano nós já tivemos 7.000 pessoas a saírem do país. Por isso, não é nada que se possa apontar ao atual governo ou tentar tirar satisfação ao atual governo, porque a vontade de emigrar sempre esteve no São Tomense. Aliás, normalmente parece ser característico do povo das ilhas. Basta ver Cabo Verde, que é um país que mais de metade, ou mais de metade, sim, há mais imigrantes do que cabo-verdianos a viverem em Cabo Verde. Isto parece ser característico das ilhas. Nós somos um país, somos povos que vivemos numas ilhas, mas estamos sempre abertos ao mundo e disponíveis para poder emigrar e encontrar melhores oportunidades de rendimento. Essa questão dos passaportes, estando lá, nesses países, eles querem renovação dos passaportes e como o governo vai tentar equipar as missões diplomáticas com equipamentos para a obtenção desse documento de identidade? Pois, o passaporte é um documento de identidade importante para qualquer imigrante e o que nós fizemos nós só temos 2 máquinas fixas nas 2 nossas principais missões diplomáticas. Digo 2 principais missões diplomáticas porque é onde nós temos o maior número de imigrantes, que é Portugal e Angola. Nesses 2 países, nessas 2 missões diplomáticas, nós temos máquinas fixas.
Mas, entretanto, há muitos outros países onde nós temos uma grande comunidade de São Tomé. Por exemplo, a Inglaterra. Temos uma grande comunidade de São Tomé em Inglaterra. O que é que nós decidimos fazer? Adquirimos 2 máquinas móveis que permitem fazer a recolha de dados biométricos e com esta recolha de dados biométricos nós regressamos a São Tomé, fazemos a impressão desses passaportes e pelos correios diplomáticos vamos fazer chegar a esses nossos cidadãos. Mas não estamos aqui a falar só de emigrantes, também estamos a falar de estudantes. Há muitos estudantes também nessas situações e ultimamente até recebi um telefonema do nosso bispo, e eu espero que ele não se importe estar aqui a mencioná-lo, o nosso Dom João, que temos seminaristas no Brasil com passaportes já a caducar. Ainda não estão caducados, mas a caducar. E pude tranquilizá-lo a dizer que o Brasil também é um dos países para o qual nós vamos, através dessas máquinas móveis de recolha de dados biométricos, vamos também passar pelo Brasil para poder recolher os dados biométricos e emitir os passaportes. Mas eu gostaria já de aproveitar para sensibilizar a nossa diáspora e dizer que para obter o passaporte é preciso que nós tenhamos o nosso bilhete de identidade válido. E como adquirir esse bilhete de identidade se estão lá já há muitos anos? Não, é por isso é que nós também vamos fazer, quando nós tivermos que deslocar a estes países onde nós não conseguimos, não temos uma missão diplomática que permita fazer a recolha destes dados biométricos, vamos deslocar também com uma equipa da Direção-Geral do Registro Notariado, que também irá fazer a recolha de dados necessários. Mas essas ações serão para breve? Sim, são para breve. Nós só estamos à espera que nestes países, por exemplo, no Brasil, onde nós não temos uma embaixada, não temos um consulado, que através da Associação dos Estudantes, eles possam nos enviar informações sobre qual é o número exato de pessoas que estão nessas situações, que têm o visto a expirar, o passaporte a expirar, melhor dizendo, e deixa dizer que aquilo que nós pretendemos fazer é, se sabemos que um estudante ainda tem mais de 3 anos para até terminar os seus estudos, e como é caro para nós estarmos a deslocar anualmente, mesmo aqueles que têm o passaporte a expirar daqui a 1 ano, vamos renová-lo, porque não vamos agora, para daqui a 1 ano, voltar outra vez. Então, nós estamos a trabalhar nesse sentido para levar este tão importante documento à nossa diáspora. Mas também, tocando na questão dos serviços que são importantes para a nossa diáspora, nós também estamos a trabalhar na modernização, para ver se nós levarmos tudo quanto são serviços que hoje é obtido através da Direção-Geral do Registro Notariado, para que esses serviços sejam, a partir dos nossos serviços consulares, das nossas missões diplomáticas, cheguem aos nossos cidadãos sem eles terem que deslocar a São Tomé e Príncipe, como, por exemplo, obterem um registro criminal, obterem uma certidão de nascimento, para obterem vários outros documentos que são emitidos ao nível da Direção do Registro Notariado. Por isso, estamos em parceria com o Ministério da Justiça, através da Direção-Geral do Registro Notariado, a trabalhar de forma que possamos levar aos nossos cidadãos esses serviços tão importantes que hoje é necessário, sem terem que deslocar-se daqueles países para virem a São Tomé e Príncipe. E nós acreditamos que é possível. O Ministro falou das missões diplomáticas. Sabemos que recentemente foram exonerados alguns embaixadores, no caso de Angola, Cabo Verde e não só. Ainda não há nomeação. Para quando a nomeação dos novos diplomatas nesses serviços diplomáticos? Bem, não é que haja propriamente nomeação. O que ainda não chegou é o agremã desses Estados, não é? E por isso já chegou do Gabão, já chegou da Guiné Equatorial, e Portugal. Já chegou de Portugal, também já chegou do Reino da Bélgica. Portanto, é importante nós trabalharmos nesse processo de rotatividade, porque em quase todas as missões diplomáticas
já ultrapassaram largamente o prazo para estarem nessas missões. E nós temos que dar oportunidade aos que também estão nos serviços, ao nível dos serviços centrais, para irem para os serviços externos. Portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é feito de serviços centrais e também dos serviços externos, que são as nossas missões diplomáticas. E é nesse sentido que estamos a trabalhar para fazer esta rotatividade, de forma que os que já lá estão possam trazer a experiência que adquiriram naqueles países para implementar nos serviços centrais. E os que aqui estão também possam ir para lá, ganhar essas mesmas experiências, por isso é que é plano de mobilidade, de rotatividade. E a questão de Nova Iorque? Bem, para além de Nova Iorque, a questão de Nova Iorque. Nova Iorque, quando assumi as funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros, nós não tínhamos um representante em Nova Iorque. E nós sabemos que Nova Iorque é onde está a sede da Assembleia Geral das Nações Unidas. E se nós quisermos fazer a política externa, de facto, nós temos que ter, de facto, um representante permanente em Nova Iorque. Mas não basta só Nova Iorque, onde está a sede da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na Suíça, mais concretamente em Genebra, nós temos como que um braço das Nações Unidas. É lá onde estão várias organizações das Nações Unidas. E era importante nós termos uma presença lá. Mas numa economia de custos, o que é que nós decidimos fazer? Em vez de nós termos uma embaixada na capital e outra em Genebra, decidimos fazer 2 em 1, abrir uma embaixada e uma representação permanente junto à Organização das Nações Unidas em Genebra. E assim estaríamos a fazer 2 em 1. E estaríamos muito mais próximo também de uma componente importante das organizações das Nações Unidas. Bruxelas, por exemplo. Bruxelas, nós não tínhamos, embora houvesse um embaixador nomeado, mas não estava no posto. Nós fizemos uma nova nomeação, já temos o agrimã do Reino da Bélgica, estamos à espera só da resposta de quando é que será a acreditação, e logo que tivermos essa resposta iremos fazer chegar à missão o novo embaixador, mas queremos que Bruxelas, repara que Bruxelas também é uma componente importante da política externa, porque é onde nós temos a sede da União Europeia. Também, outro dos principais parceiros importantes, São Tomé e Príncipe. Por isso, nós não podemos ficar de fora desta área muito importante da política externa. Ainda temos o problema da Addis Abeba por resolver, que é onde fica a União Africana, mas voltando a Bruxelas, uma vez feita a acreditação junto ao Reino da Bélgica, vamos pedir a acreditação deste mesmo embaixador junto à União Europeia, mas também, estando Bruxelas muito próximo de Inglaterra, onde nós temos uma importante comunidade nossa, em vez dela ter que se deslocar até Portugal, vamos pedir também, trabalhar também, para que o embaixador acreditado em Bruxelas também possa ser acreditado junto ao Reino Unido. De forma que quando nós levarmos esses serviços importantes, que são hoje emitidos ao nível da Direção-Geral do Registro Notariado, esses serviços também cheguem mais próximos da nossa comunidade em Inglaterra. Sabendo nós que nós não temos recursos para poder abrir embaixadas em todos os lados, porque nós temos um grande problema com despesas de todas as classes, então tudo aquilo que nós podemos fazer para maximizar o pouco recurso que nós temos é bem-vindo e ao mesmo tempo dar resposta àquilo que é a nossa intenção na cena da política externa. E os nomes ainda não estão revelados? Não, os nomes nunca podem ser revelados, até porque não é de bom tom na diplomacia revelar os nomes enquanto eles não forem, enquanto não houver o agremã, e também se pudermos manter o sigilo. É verdade que vai-se falando dos nomes, pode-se falar, muitas vezes esses nomes que se fala na praça pública confirma-se, mas que não seja o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, a dizer quem são os nomes, não é? Mas, Sr. Ministro, essa questão ainda das embaixadas, sabemos que as embaixadas passam algumas dificuldades em termos salariais, atraso de pagamento dos seus salários.
mesmo instalação. Como o governo vai resolver essa questão? Bem, Ou tem estado a resolver essa questão? Bem, nós temos tentado fazer ao máximo. O que nós temos vindo a fazer é, pelo menos naquilo que tem a ver com a despesa com pessoal, normalmente nós temos feito um esforço para pagar a tempo e hora. No que tem a ver com as despesas de todas as classes, o que nós temos feito é ver junto às finanças o que é que nós podemos fazer para tentar mitigar ao máximo as dificuldades que as embaixadas têm para funcionar. Porque se depois criam outros tipos de problemas, a título de exemplo, nós temos muita gente que pagou para obter passaportes ordinários, mas que, infelizmente, esse valor não foi transferido para o Serviço de Migração e Fronteira, porque, não recebendo despesas de todas as classes, a embaixada não tem como funcionar. Mas a verdade é que muita gente que pagou são também doentes de junta médica. E como fazer isso? Mas há aqui, desde logo, uma variável que, se calhar, eu diria que há um denominador comum aqui, que é o Estado. A embaixada é o Estado, o Serviço de Migração e Fronteiras é o Estado, o Ministério das Finanças, que deve fazer a transferência das despesas de todas as classes, é o Estado. Então temos que encontrar aqui um meio, porque entre esses três organismos há alguém que é comum a todos eles e que não pode pagar, que é o cidadão que pagou para obter o seu passaporte. Sobretudo, temos casos de doentes de junta médica. Bem, vamos trabalhar a ver se mais rapidamente resolvemos, e temos que ter uma discriminação positiva em relação aos doentes de junta médica e, nesse sentido, trabalhar juntamente às finanças e ao Serviço de Migração e Fronteiras para nós vermos como é que damos a volta a isso e mais rapidamente fazemos chegar a esses nossos cidadãos os passaportes por quais já pagaram e que estão à espera. E as cotas? Esses organismos internacionais, que o país parece deve quase todos organismos internacionais a cota, né? E o país tem estado a cumprir isto mesmo? Não, as cotas têm sido um problema e nós temos que, enquanto país, sentar e definir o que é prioridade das prioridades. Nós temos cotas em atraso com a União Africana e nós somos um país membro da União Africana. Nós, ultimamente, fizemos o pagamento de 3 anos de cotas com as Nações Unidas. Ao nível da CPLP, quando assumi as funções cumulativas naquela altura de Ministro dos Negócios Estrangeiros com Ministro da Presidência, nós decidimos que não devíamos assumir a presidência com dívidas com a CPLP e decidimos eliminar todas as dívidas que nós temos com a CPLP e estamos a trabalhar agora para pagar 2024. E isso até foi dito pelo secretário executivo quando estive aqui em São Tomé e Príncipe. E atenção, ele disse que pela primeira vez todos os Estados-membros não existem cotas em atraso com a CPLP e São Tomé e Príncipe era um dos países, não era o único, mas era um dos países que também tinha cotas em atraso e nós fizemos o pagamento dessas mesmas cotas, mas existem muitas outras organizações que são importantes para o país, mas nós temos que definir aquilo que é a prioridade das prioridades. Sr. Ministro, o povo quer saber, ainda vimos, ainda esta noite, o Ministro receber a representante de STP Airways. O que, de facto, que esteve na base deste encontro com esta companhia de bandeira santomense tem a ver com a questão dos produtos perecíveis para Portugal? Sim, sabe, enquanto governo nós temos de ser árbitros. O principal papel do governo o governo é uma organização que não visa lucro, é uma organização que tem que trabalhar para permitir a redistribuição do rendimento por toda a população, mas eu costumo dizer que não se reduz a pobreza de forma assistencialista, dando dinheiro a todo mundo, mas reduz-se a pobreza criando oportunidades de rendimento.
E nós temos um grande fluxo de imigração agora para Portugal. E nós temos uma companhia de bandeira que é a STP Airways. Nós temos ouvido muitas reclamações da população relativamente à medida que a STP Airways tomou. Mas era importante nós ouvirmos também a STP Airways de viva voz, na sua primeira pessoa, digamos assim. E é nesse sentido que eu pedi um encontro com a senhora diretora-geral da STP Airways para podermos entender o que é que se passa efetivamente e também podermos ver como é que nós podemos apoiar na resolução deste problema. Porque, conforme eu disse, qualquer problema da população é um problema do governo. Mesmo que não seja o governo o causador deste problema, mas o governo existe e foi eleito para resolver os problemas da população. Então é nesse sentido que pedi à diretora-geral da STP Airways um encontro para poder ouvir dela o que é que exatamente se passa e o que é que nós podemos fazer. Bem, e o resultado deste encontro? O resultado deste encontro, claramente, a STP Airways está sensível às preocupações da população, mas há coisas que nós temos que corrigir. E eu quero aproveitar este palco para voltar uma vez mais, mandar uma mensagem clara à nossa população e tentar sensibilizá-la. Dizer que não é admissível que nós tenhamos malas abandonadas no aeroporto de Lisboa. Aliás, desde com 9/11, com o 11 de setembro, que muitas vezes quando nós chegamos ao aeroporto existe aquela exigência que cada mala tem que ter um passageiro que o pertence. Bem, desde logo tem logo uma questão que pode gerar um certo alarme haver uma mala abandonada no aeroporto. Mas, independentemente disso, a mala está abandonada com produtos perecíveis, com produtos degradáveis, com produtos que depois de passar algum tempo trazem um cheiro, naturalmente, se estamos a levar coisas vivas, estamos a levar, por exemplo, um peixe, esse peixe, passado algum tempo, vai deteriorar. Mas, para além disso, também tem a ver com a questão do acondicionamento, que nós também queremos aqui sensibilizar a nossa população para trabalhar melhor no acondicionamento daquilo que leva. Mas é importante também dizer que não pode haver malas abandonadas. Cada passageiro da STP Airways tem direito a 2 malas, 30 quilos cada. Ele não tem direito a 2 cargas. Cargas é aquilo que se vai a um terminal de cargas e depois levanta-se. Mas bagagens é aquilo que nós transportamos no avião e que uma vez chegada a Lisboa é para ser levantada e sairmos com ela. Se estamos aqui a receber tickets das malas e depois chega ali e abandonamos as malas porque alguém teria pedido para levar as malas e por aí fora, é completamente inadmissível. Por isso eu gostaria de sensibilizar a nossa população que juntamente com a STP Airways nós vamos trabalhar para um aliviamento das restrições até nós voltarmos à situação inicial. Hoje já não, de lá para cá, já não existe relatos de bagagens abandonadas no aeroporto. O que havia. Mas nós não queremos só trabalhar na questão de não haver bagagens não abandonadas. Nós queremos trabalhar também na questão do acondicionamento. Por exemplo, a lei diz que pode-se levar a combinação de pesos de 20 quilos de peixe. Fazendo até aquela brincadeira de quando eu falo de peixe, falo até mesmo de, conforme aqui até se brincava a dizer que Búzio apanhou indiferido, né? Mas o somatório de quilos de peixes, búzios e por aí fora é permitido até 20 quilos, independentemente da mala em que levar, ou a combinação de um só peixe que seja de 20 quilos é permitido, desde que seja bem acondicionado.
Não estou aqui também a sensibilizar a população agora a carregar 20 quilos de peixe ou carregar um peixe de 20 quilos ou coisa por aí fora. Mas tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que acondicionar, temos que, da melhor forma, para evitar que esses produtos perecíveis possam chegar e depois não é só uma questão porque o acondicionamento também tem um outro problema, é que quando não está bem acondicionado, suja a mala dos outros passageiros e por aí fora. Mas mais do que importante, mais importante é dizer que cada um passageiro deve ser responsável e deve ter a consciência que ele, ao não ser responsável, ele vai afetar todo um conjunto de passageiros que gostariam de viajar e levar para os seus familiares em Portugal. E precisamente numa altura em que nós temos um grande fluxo migratório de pessoas a Portugal, muita gente está interessada em levar para os seus familiares um bocado de peixe, porque isso tudo aproxima a população e mantém a população ligada com as suas origens. Mas, Sr. Ministro, SPOS vai libertar a saída destes produtos de Santo Tomé? Sim, ficou esta promessa, depois de nós hoje falarmos, mas vamos trabalhar em conjunto, porque há também responsabilidades da parte do Estado de Santo Tomé, que não é só a ação de sensibilização que eu estou aqui a fazer hoje junto à nossa população, mas eu pedi à senhora Diretora-Geral, e ela prometeu assim fazer, enviar na próxima semana um calendário semanal de alívio das restrições. É verdade que, por exemplo, no que tem a ver com o peixe, as normas dizem que não pode ser superior a 20 quilos. Mas, se a companhia verificar que não está a haver o respeito pelas normas, ela também tem o poder de limitar. O que nós vamos trabalhar agora com a STP Airways, temos um voo por semana e vamos semanalmente, através desta agenda ou deste calendário de alívio das medidas, para que no prazo, digamos, de um mês, nós voltemos à situação inicial. Mas é importante também aqui dizer que nós não queremos voltar à situação inicial, ou seja, permitir que as pessoas possam levar as suas bagagens dentro dos limites legais, mas depois voltar a haver outra vez mais acontecimentos como esses de abandono das bagagens nos terminais dos aeroportos, bagagens mal acondicionadas que depois faz com que produtos perecíveis possam sujar as malas dos outros ou deixar cheiros nauseabundos nas malas no aeroporto. Portanto, é um apelo que eu faço aqui à população, a toda a nossa população, que trabalhemos para que possamos todos ser responsáveis pelas nossas ações e que não possamos ter atitudes menos responsáveis que depois pode prejudicar todo um conjunto de pessoas. E é importante também dizer, desculpa João Ramos, que as bagagens que as pessoas transportam devem ser 30 quilos pertencentes aos mesmos. Ok. Sr. Ministro, há uma outra questão também importante. 30, nesse caso 60 quilos. 60 quilos, 30. 30. Há uma questão que o Governo assinou recentemente o acordo de ajuda alimentar com a China. O que é que consiste nesse acordo de ajuda alimentar com a China? Vai ser um arroz, produtos de uma forma gratuitamente para a população santomense? Sim, fizemos uma troca de notas. Troca de notas, no fundo, é um acordo em que as partes comprometem-se. Gostaria de uma vez mais agradecer à República Popular da China, na pessoa da senhora embaixadora, pelo apoio, uma vez mais, que foi concedido ao pedido do Governo e que foi prontamente respondido pelo Presidente Xi Jinping, porque nós entendemos que, e temos a plena consciência que tem havido um aumento do custo de vida. E tudo aquilo que nós podemos fazer para mitigar este aumento do custo de vida é bem-vindo. Nós sabemos que o arroz faz, por questões de hábito, já passou a fazer parte, passa a expressão, de uma parte importante do cabaz de consumo das famílias santomenses. E, nesse sentido, este arroz que irá chegar a São Tomé e Príncipe, deixa-me dizer que não vai chegar já,
poderá chegar num prazo de 5 meses, mas isto até para também tranquilizar os comerciantes que ainda terão arroz em estoque, mas é para dizer que nem 1 grama deste arroz poderá ser comercializado, porque ele é para as populações mais carentes, mais carenciadas. E como será essa distribuição? Bem, quando o arroz aqui estiver, e o governo é que terá que tomar conta do processo e trabalhar juntamente com a Direção-Geral do Comércio, juntamente com a Inspeção-Geral das Atividades Económicas, e para fazer com que o arroz, a ajuda, chegue efetivamente a quem precisa. Podemos até trabalhar juntamente com a Proteção Social, que tem devidamente identificado já quais é que são as populações mais carenciadas, e arranjar um mecanismo de fazer chegar este arroz à população, mas para tranquilizar os comerciantes e também não criar uma expectativa à população que vai encontrar este arroz daqui a pouco tempo, mas devido até a questões mesmo de ligação marítima, que tem sido agora cada vez mais difícil, mas num prazo de 5 meses nós estamos à espera que este arroz já esteja em São Tomé e Príncipe. A quantidade é 1.200 toneladas de arroz para poder apoiar as populações mais carenciadas. Sr. Ministro, estamos também na reta final desta entrevista. Sabemos que São Tomé e Príncipe neste momento está a presidir a CPLP. Quais são as ações que o Governo tem estado a desenvolver no sentido para consolidar o tema que o país escolheu, que é a juventude e a sustentabilidade? Bem, este tema tem o seu sentido de oportunidade, porque nós entendemos que a juventude e sustentabilidade, sobretudo a sustentabilidade no aspecto ambiental, estão intrinsecamente ligadas. A grande causa da libertação de gases com efeito de estufa para a atmosfera são as atividades humanas. O mundo todo e a comunidade CPLP tem uma população muito jovem. Sozinhos, ninguém chegará lá naquilo que tem a ver com as ações para a mitigação das alterações climáticas, que têm sido cada vez mais severas e cada vez mais frequentes. Basta ver o que está a acontecer agora no Rio Grande do Sul, no Brasil, que é um Estado-membro da CPLP e que nós desde logo mostramos a nossa solidariedade, e enquanto presidência, quem tem a presidência da CPLP, comunicamos ao Brasil, o Estado-membro da CPLP, tudo fazer em conjunto, porque uma só voz é mais difícil de ser ouvida do que 9 vozes de Estados-membros com 280 e tal milhões de habitantes. Trabalhamos em conjunto para fazermos e continuarmos a fazer o apelo. Nós vimos que depois dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, o apelo uma vez mais do presidente Lula da Silva para que os Estados desenvolvidos, os principais causadores dessas alterações climáticas, ponham efetivamente à disposição dos Estados em desenvolvimento a ajuda necessária para trabalhar na questão da mitigação e adaptação às alterações climáticas. Então, tendo nós a presidência da CPLP, nós queremos trabalhar em conjunto com os 8 Estados-membros da CPLP, mas a juventude deverá trabalhar como agente da mudança. Não só agente da mudança, como agente sensibilizador. Porque, olhando para a nossa economia são tomense, nós sabemos que há muita gente que vive do carvão. Há muitos jovens que, à procura de um meio de sustento para a sua família, cortam árvores para produzir o carvão. Toda a Ilha do Príncipe é a reserva da biosfera. Parte importante da Ilha de São Tomé, os 5 outros distritos, à exceção da Água Grande, nós constituímos reservas especiais. Naquelas zonas não se pode cortar árvores, não se pode ter nenhum tipo de atividade que não seja amiga do ambiente. Mas sabemos que muita gente vive das florestas. Então, nós, enquanto novos Estados-membros, temos que trabalhar em soluções para permitir que, se nós estamos a tirar oportunidades de rendimento, por exemplo, a um jovem que vive da produção do carvão, temos que criar alternativas de rendimentos para esses jovens. Então, é nesse sentido que
nós olhamos para o lema Juventude e Sustentabilidade como um aspecto importante da nossa presidência pro tempore entre 2023, já vamos quase que à metade, e 2025. Quando me perguntam que ações, muitas vezes o lema escolhido não é aquilo que passa a ser a ação marcante de uma presidência, como foi o caso de Cabo Verde e o caso de Angola. Cabo Verde ficou marcado porque ser naquela altura em que falou-se do acordo de mobilidade e que se efetivou a questão do acordo de mobilidade. Angola, na altura, introduziu para a comunidade da CPLP algo que não existia, que é o quarto eixo da cooperação económica, e agora nós, São Tomé e Príncipe, temos a Juventude e Sustentabilidade. Sabemos que tudo aquilo que tem a ver com questões ambientais é o que está em cima da mesa na cena internacional, para além da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, a invasão do Israel à Palestina, a faixa de Gaza. Já agora dizer que ao nível da cena internacional, São Tomé e Príncipe apoia claramente a Palestina como um Estado-membro de plenos direitos das Nações Unidas. Mas voltando à CPLP, ao nível da nossa presidência, já se inaugurou algo que tem a ver com a sustentabilidade, que é o memorando que foi assinado ao nível, à margem da COP28, entre Portugal, São Tomé e Príncipe, Portugal e Cabo Verde, que é o perdão da dívida e fazer a conversão dessa dívida no financiamento climático. E nós, ao nível de São Tomé e Príncipe, o que é que nós pretendemos com esse memorando que nós assinamos com Portugal? É financiar, por exemplo, startups, empresas jovens, empresas criadas por jovens, que possam trazer projetos que são amigos do ambiente. Portanto, é uma forma de nós podermos casar a juventude com a sustentabilidade. Mas também dizer que nós, hoje, somos os responsáveis, os governantes desse país, mas as metas para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas são metas de médio e longo prazo. Então é preciso que essa juventude esteja engajada desde hoje, antes de lá chegarem enquanto decisores na esfera mundial, ela esteja já engajada, sensibilizada sobre aquilo que são as ações que devemos levar a cabo, ações concretas para a questão das alterações climáticas, para permitir a mitigação em tudo aquilo que tem a ver com os efeitos das alterações climáticas. Bom, Sr. Ministro, o tempo esgotou e obrigado por ter aceito este nosso convite. Está connosco no Povo Quer Saber para falar, de fato, sobre o seu Ministério, que é dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Sim, senhor. Muito boa noite. E assim nós concluímos esta entrevista com o Ministro Garte Guadalupe, o chefe da Diplomacia santomense. A todos, obrigado e volto numa próxima ocasião.